Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade à aula passada, né, onde a gente falou então da inversão de população e dos sistemas de níveis de energia para se obter a inversão de população, ΔN, que era essencial para que o ganho fosse positivo, né, para que houvesse ganho. Então nessa aula de hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a ação laser. Então qual que é a jogada? A situação toda é a seguinte: inversão de população sozinho não resolve o problema, tá bom? Porque a inversão de população, ela simplesmente assegura que a gente vai ter ganho, né? Que como aquele ΔN lá é tal, que aquele gama que aparece lá no expoente, ele é positivo. Então, de tal forma que a radiação é amplificada. A questão toda é que isso não resolve o problema, porque para construir um sistema de amplificação, o G tem que ser maior do que 1. Ou seja, como a gente viu lá no comecinho do curso, logo na primeira aula, quando a gente fez uma descrição básica do laser, a gente imaginou que a gente tinha um meio de ganho. Vamos dizer aqui que esse meio de ganho, ele introduz um ganho G, tá bom? De alguma forma você excita esse sistema, né? Para que ele produza esse ganho. Você tem um sinal de entrada aqui com magnitude X que entra nesse meio de ganho. Ao sair daqui, ele sai com uma magnitude, portanto, né, X vezes G, que é o ganho que esse teu meio aqui está produzindo. Você pode pegar esse sinal e jogar aqui para a saída e você resolver o seu problema. Você tem uma entrada de X e uma saída de G vezes X. Ou você pode retroalimentar o seu meio de ganho de forma que você vai amplificando. Isso aqui é o que a gente chama então de feedback. Você realimenta o sinal da saída na entrada e aí você vai amplificando cada vez mais o ganho e aí uma porçãozinha aqui vai sempre saindo. É assim mais ou menos que funciona um laser, tá bom? Isso daqui, na verdade, esse sistema de feedback aqui, ó, nessa retroalimentação, você pega um pouquinho, pega a saída, joga na entrada, isso aí é que faz com que o crescimento do sinal, lá no caso do laser, seja exponencial. Bom, então a gente tem que ter ganho, a gente já sabe que o ganho funciona. Qual que é o problema? Isso aqui seria um sistema idealizado. Na vida real, o que acontece? Na vida real, quando você tem uma cavidade laser de verdade, né, que faz essa retroalimentação e assim por diante, ela tem diversos elementos. Então, o primeiro é o meio ativo, tá bom? O meio ativo é o meio de ganho, é o material que vai ter emissão estimulada e vai proporcionar o ganho. Você tem uma fonte de energia, por exemplo, alguns lasers, a fonte de excitação do meio de ganho é uma lâmpada, em outros lasers é uma corrente elétrica, em outros lasers é um outro laser que excita o laser, entendeu? Que excita o meio ativo do laser, e assim vai. Tá bom? E, é claro, como a gente viu na aula passada, você tem que ter energia suficiente para que haja ganho. Se não tiver energia suficiente, né, se você não atingir aquele limiar, né, por exemplo, no sistema de 3 níveis que a gente viu na aula passada, se você não bombear, não excitar forte o bastante, não vai funcionar. A terceira coisa é que você precisa ter o feedback, tá bom? Então, o feedback é a retroalimentação do teu sistema. No meio óptico, isso aí é feito pela cavidade. Espelhos que fazem com que parte da energia volte, né, parte da radiação volte para o teu meio ativo, tá bom? Então, isso aí é cavidade. Assunto cavidade vai ficar um pouquinho mais para frente. E, em geral, também, aqui é interessante a gente não observar esse último ponto aqui, ó, que a gente não precisa, na verdade, de um sinal de entrada, como eu descrevi no diagrama anterior, tá bom? Porque, em geral, o ganho é tão grande que aqueles fótons emitidos ali já são suficientes para funcionar como um sinal de entrada. Esse tipo de laser, onde você não precisa jogar uma luz de entrada, né, é o que o pessoal chama de no injection seed. Então, você não tem uma sementinha de injeção. Então, a própria emissão é suficiente para agir como sinal de entrada. Existem alguns outros sistemas laser específicos, dependendo aí do que acontece, onde você coloca um laserzinho de semente ali que vai ser amplificado. Bom, qual que é o grande problema aqui, o grande X da questão? O X da questão é o seguinte: embora eu tenha ganho, tenha todos os meus elementos para fazer a retroalimentação, como a gente viu também lá no começo do curso, como a gente já conversou, só vai acontecer laser se as perdas da cavidade foram menores do que os ganhos da cavidade. Ou seja, você ganha X, mas quanto que você perde naquela trajetória dentro da cavidade, tá bom? Então, assim, tem perdas dentro da nossa cavidade. Então, a hora que você coloca a cavidade para fazer uma retroalimentação e o próprio meio de ganho, eles também introduzem perdas, né, da radiação. E a gente só vai ter amplificação
se as perdas forem menores do que os ganhos, ou seja, se o ganho for maior do que todas as perdas da tua cavidade. O que introduz perda na cavidade? Bom, a primeira fonte de perda é a reflexão, tá bom? Você tem espelhos, os espelhos não são ideais, você tem um pouco de perda. Um pouco de perda tem que ter mesmo, porque na cavidade você tem dois espelhos. Idealmente, um é 100% reflector e o outro não, porque se esse aqui refletir sempre, se todo mundo fosse idealmente 100%, você ia ter uma baita amplificação, mas vai ficar lá dentro. Você quer fazer uso dessa luz que está sendo gerada dentro da tua cavidade. Para isso, um desses espelhos tem que ser parcialmente refletor para poder sair um pouquinho do que está lá dentro. Esse espelho aqui é 98%, 99%, então vaza 2%. De qualquer forma, uma perda que você tem que conviver com ela, porque senão você não tira a luz dentro da sua cavidade. Ainda assim, é uma perda. Se vazar muito, você também não consegue amplificar, tá bom? E a reflexão do outro espelho não ser ideal, tá bom? Então, um tem que vazar, é uma reflexão que não tem nada para se fazer, e o outro teria que ser 100%, mas em geral não é idealmente 100%, tá bom? Então, tem uma perda. E como a gente está falando do mecanismo de várias voltas, mas é 99,9%, né? 99,9%, em uma volta você perde pouco, perde 0,1%. Mas você tem que imaginar que você está fazendo várias e várias e várias voltas, então você vai acumulando perdas. Outros mecanismos importantes aqui de perdas em cavidades são espalhamentos e absorção, né, e espalhamento no meio ativo, tá bom? Então, quando você tem o meio ativo, em geral, você tem uma certa transição que é aquela que você quer excitar para fazer, como a gente viu lá na aula passada, para você fazer a inversão de população e para você fazer a emissão laser. Acontece que muitas vezes existem outras transições de níveis excitados mais altos ali, que a hora que você excita outras transições que não a transição que você tem interesse, também um mecanismo de perda. Espalhamento por impurezas ou imperfeições que você tenha no meio ativo ou na cavidade é difícil, tá bom, gente? Fala assim, nossa, meu espelho ou tem um elemento óptico imperfeito. Você troca, você não vai trabalhar numa cavidade com meio óptico, sei lá, um prisma ou algum elemento óptico imperfeito, né? Você troca, porque isso aí é um defeito grave. Mas no meio ativo, às vezes não, né? Às vezes, da própria natureza do meio ativo, ele tem um pequeno espalhamento, porque você não consegue produzir aquele cristal de uma maneira melhor do que você produz, tal. Então, isso aí também introduz perdas na cavidade. E o último mecanismo de perda, que a gente chama de perda por difração, tá bom? O que seria que a gente está chamando aqui de perda por difração? Isso se deve ao fato da dimensão finita dos espelhos. Você tem uma cavidade, você tem um espelho que tem um tamanho infinito. O espelho não é grande, não é tão grande quanto você queira, até por uma questão prática, né? Muitas vezes, do ponto de vista prático, tem que ter espelho de um tamanho razoável, tá bom? E aí, o que acontece? Se o teu espelho tem uma certa dimensão e o tamanho do teu feixe, né, a seção transversal do teu feixe começa a crescer muito, fica muito grande, tá bom? Às vezes parte da energia não volta, não reflete direito, ela difrata na lateral do teu espelho, tá bom? Isso daí pode ser um mecanismo de perda, muitas vezes é um mecanismo de perda que também é controlado, porque afinal você desenha a cavidade para que o tamanho dos teus espelhos sejam suficientemente grandes, mas às vezes, dependendo do alinhamento que você faz na tua cavidade, o teu feixe fica maior do que o inicialmente planejado, e aí você tem esse tipo de mecanismo. Esse mecanismo também tem, entre aspas, uma segunda vantagem, né? Como a gente viu lá, quem fez o curso de introdução fotônica, em fibras óticas, a gente tem muitas vezes vários modos, os modos de ordem mais alta, na mesma coisa as cavidades, né? Agora você calcula os modos de uma cavidade, você tem um modo fundamental, que parece mais uma gaussiana, né? Mas você tem os modos de ordem mais alta, e os modos de ordem mais alta, em geral, estão mais fora do centro. Então isso daí também, de uma certa forma, é bom, porque ele proíbe que modos de ordem mais alta oscilem na tua cavidade laser, mas é um mecanismo de perda, tá bom? Se você começar a crescer muito o teu modo em relação ao tamanho do teu espelho, você começa a perder energia, e aí é um mecanismo de perda que a gente tem que levar em conta aqui, ou pelo menos tem que mencionar. Beleza, então, como a gente já conversou várias vezes, para que haja laser, o ganho tem que ser maior do que a perda, tá bom? E aí entra o assunto que a gente chama de condição de limiar. O que é a condição de limiar? Condição de limiar qual é a excitação que você tem que colocar no teu sistema
para que o ganho seja maior do que as perdas. Ou melhor dizendo, a condição de limiar é quando o ganho iguala a perda. Então, eu vou excitando o meu meio ativo, certo? Progressivamente, o ganho vai aumentando. As perdas da cavidade são lá. Você me fez o melhor possível, mas você tem as perdas lá de uma cavidade que estão fixas. Você vai aumentando... Desculpa. Você vai aumentando a intensidade de excitação para ir aumentando o ganho. Então, a perda está aqui. Você vai aumentando o ganho, vai aumentando o ganho. Pá! Chegou num ponto em que o ganho é igual à perda. A partir dali, se você excitar um pouquinho mais forte o teu meio ativo, o ganho vai ser maior do que a perda, você vai ter laser. Tá bom? Isso é o que a gente chama de condição de limiar. Condição de limiar é exatamente quando o ganho é igual à perda. Se você parar para pensar, a gente está voltando lá na primeira aula do curso, no primeiro tópico do curso. Tá bom? Mas agora a gente já sabe como calcular esse ganho. Muito bem. Então, como é que a gente tenta calcular essa história toda aqui? Então, vamos dar o seguinte. Vamos imaginar aqui uma cavidade laser, tá bom? Com dois espelhos aqui de refletividade R1 e R2. Vamos imaginar, para facilitar a nossa vida, que você tem um gás aqui que preenche toda essa cavidade. Então, o teu meio ativo é esse gás aqui, a cavidade tem tamanho L. O campo que eu vou ter aqui dentro, né, vou escrever dessa forma aqui, é um certo E0 elevado a IK, né, que é 2π sobre lambda vezes N vezes Z, que é a parte propagante. A parte de perdas, né, E elevado a menos alfa Z, certo? Que é a perda que eu tenho ao propagar aqui no meu meio ativo, seja ela de qual natureza for, tá bom? Esse alfa aqui inclui todas as perdas, tá bom? Todos os mecanismos de perda que a gente possa ter. E aqui o gama, que seria o ganho. Então aqui é positivo, que seria o ganho, então, devido à emissão estimulada, aquele ganho que a gente já calculou em aulas passadas. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Para que a coisa funcione, ao dar uma volta aqui na nossa cavidade, o feixe ao dar uma volta na nossa cavidade, ele tem que se reproduzir, certo? O feixe, então meu campo, ele tem que sair, dar uma volta, ele tem que voltar no mínimo igual ao que ele saiu, tá bom? Para que, quer dizer que então ele não perdeu energia e que geometricamente ele também é estável, tá bom? Então, ao dar uma volta na cavidade, o feixe deve se reproduzir. Isso aí é o que a gente chama de condição de estabilidade da cavidade. Ele tem que se reproduzir geometricamente, tá bom? Então, a geometria do feixe tem que ser a mesma, tem que se reproduzir em fase e tem que se reproduzir em amplitude, tá bom? Em amplitude, que é o que a gente está mais focando aqui, é óbvio, né? Porque se ele não se reproduzir pelo menos em amplitude, significa que depois de uma volta, a amplitude está diminuindo. Então, na próxima volta vai diminuir mais ainda, vai morrer, certo? O feixe vai ser completamente atenuado na nossa cavidade. Bom, como é que a gente faz essa continha, então? Está aqui o nosso campo. Então, vamos lá. Em Z igual a zero, que seria aqui no começo, tá bom? Então, inicialmente, antes de propagar. Em Z igual a zero, você coloca zero em todo mundo aqui. Então, vai dar que o meu E de Z igual a zero é igual a E0. Depois de uma volta, pessoal, então ele saiu aqui em Z igual a zero, refletiu nesse espelho, voltou, propagou mais L, refletiu nesse espelho e bateu lá no ponto de Z igual a zero, tá bom? Então, após de uma volta na cavidade, então uma volta é 2L. Então, eu vou ter E0 elevado a I, 2π sobre lambda vezes N, que é o K, vezes Z. Z é 2L. Reflexão no espelho 1, reflexão no espelho 2. R1, R2, certo? Porque a reflexão aqui, essa aqui seria a refletividade dos espelhos, certo? Reflexão de Fresnel, dada aqui pela refletividade dos espelhos, né? Então, R1, R2. E aqui, o E elevado a gama menos alfa, já juntei esses dois aqui, né, num termo só, vezes 2L, tá bom? Então é isso que a gente tem. A única coisa aqui que a gente teve que colocar a mais na mão foi que o campo ele vem aqui. Qual que é o campo que eu tenho aqui? Ah, é o E0 vezes R2, que é quanto refletiu. Depois ele volta, E0 vezes R2 vezes R1. Por isso que aparece esse termo aqui. Bom, muito bem. Se depois de uma volta o feixe tem que se recompor, voltando aqui no slide anterior, E0, né, o E de Z igual a zero tem que ser igual ao E de Z igual a 2L. Então, eu faço isso aqui. Ó. E0 tem que ser igual a E0, E elevado a IK, 2π sobre lambda, R1, R2, E elevado a gama menos alfa vezes 2L. Tá bom? Corta aqui os E0s. Então, você vai chegar na conclusão que E elevado a I, 2π sobre lambda, 2NL, vezes esse outro termo aqui, isso daqui tem que ser igual a 1. A única maneira disso daqui ser igual a 1 é se isso for igual a 1 e isso for igual a 1. Então, vamos olhar para cada uma desses termos e que condições que isso implica. Então, vamos olhar para o primeiro, esse daqui igual a 1. E elevado a I, K, 2π sobre lambda, N, 2L igual a 1. Bom, isso implica que esse argumento, 2π sobre lambda, N vezes 2L, tem que ser igual a um múltiplo de 2π. Tá bom? Ou um múltiplo par de π, se você preferir. Então, corta todo mundo aqui, ó. E aí, você encontra que o meu L tem que ser igual a M sobre 2 lambda sobre 2, tá bom? Ou seja,
essas são as únicas frequências que vão ser a nossa cavidade, né, só vai permitir frequências que correspondem a um deslocamento de fase múltiplo de 2π. Ou seja, o tamanho da minha cavidade aqui, ó, tem que ser múltiplo de meio comprimento de onda, né? Lambda sobre n seria o comprimento de onda da luz dentro da cavidade que tem um material com índice de refração n, certo? O m aqui é um número inteiro, né? Então isso aqui vai dar o lambda dentro da cavidade sobre 2. Né? O tamanho da cavidade tem que ser um múltiplo de meio comprimento de onda. A gente já sabe isso daí desde física 2, né? No fundo, é porque eu tenho que criar uma onda estacionária dentro da minha cavidade. Tudo bem? Então isso daqui está ótimo. A gente também gosta, na verdade, de escrever isso daqui em termos de frequência, tá bom? Então, em frequência, pegando a mesma igualdade, tá bom? Pegando essa mesma igualdade aqui, ó. Só que agora eu vou escrever em termos de frequência. 2π sobre lambda n 2L tem que ser igual a um múltiplo par de π. Mais 1 sobre lambda, né, é ni sobre c, tá bom? Só vou usar isso daqui. Então, eu vou substituir esse 1 sobre lambda aqui por ni sobre c. Corta aqui os 2πs. Se eu isolar o ni, então eu tenho que as frequências permitidas dentro da minha cavidade será c sobre n2L vezes m, tá bom? Ou seja, as frequências, né, que a gente gosta de chamar de Nm, as frequências de todos os modos permitidos dentro da minha cavidade, vai ser c sobre n sobre 2L vezes m. Isso aqui é o famoso c sobre 2L, tá bom? Então, essas são as frequências que a gente pode ter. Então, no espaço das frequências aqui, ó, esses são os modos permitidos. Nm, Nm mais 1, Nm mais 2 e assim sucessivamente, tá bom? Essa largurinha, delta ni, tá bom? Quão estreito ou quão largo é isso daqui, como vocês já devem ter visto, a gente já viu no curso de Introdução à Fotônica, a gente já viu um pouquinho no curso de Ótica Física, vocês talvez tenham visto em outros cursos de Física 4, essa largura aqui depende da finesse, né? Isso aí é basicamente interferômetro, certo? Interferômetro Fabry-Perot, dois espelhos, então isso depende da finesse, depende de quão alta é a tua refletividade. Como em geral para laser as refletividades são altas, né? Esse delta ni é bem estreito, né? A finesse é bem alta, tá bom? E essa diferença entre duas frequências aqui, ó, entre esse modo e esse modo, é que a gente chama de delta maiúsculo vezes ni, que é o chamado do intervalo livre de frequência, ou em inglês Free Spectral Range, tá bom? Esse delta ni, como é que a gente calcula? Delta ni é C, essa coisa aqui para m, menos essa coisa aqui para m, ou essa coisa para m mais 1, menos esse valor aqui para m, né? Então isso daqui vai desaparecer o m, então vai dar simplesmente que o delta ni é c sobre 2L, c sobre n, né? Onde n é a refração do meio que está lá dentro, tá bom? Isso daqui a gente tem que ter na cabeça, tá bom? Sempre que as pessoas falam qual que é o intervalo livre de frequências de uma cavidade, c sobre 2L, tá bom? Você decora c sobre 2L, depois você sabe que na verdade não é c, né? Que é a velocidade da luz do meio, que é c sobre n, mas dá uma ótima aproximação, tá bom? Isso aqui é o Free Spectral Range da cavidade. Então, o tamanho da cavidade tem que ser um múltiplo de meio comprimento de onda, como a forma a gente viu aqui, ou esses são os modos, a mesma condição, né? Os modos permitidos da cavidade, e a região onde eu não tenho modos, que é esse intervalo aqui, é o intervalo livre de frequências permitidas na minha cavidade. Bom, o outro termo, R1, R2, ele dá o seguinte, então R1, R2, E elevado a gama menos alfa, vezes 2L igual a 1. Então daqui eu passo esse R1, R2 dividindo, tá bom? Aí eu isolo, então eu tiro o Ln aqui para isolar o gama menos alfa, tá bom? Então a hora que eu chego aqui eu faço esse gama menos alfa, aí eu isolo o gama. Ou seja, a segunda condição, ela me diz o seguinte, para que a luz, então uma diz respeito à parte da fase, né? A parte da reconstrução da fase da onda, né? Porque era um termo de fase, né? O primeiro que a gente discutiu, ele era um termo que era um elevado a i alguma coisa, né? Então aqui lá era um termo de fase. Aqui já é um termo mais de amplitude. Então do ponto de vista de amplitude, ele está dizendo para mim o seguinte, para que depois de uma volta eu tenha a reconstrução da minha cavidade, o ganho gama tem que ser igual a alfa mais 1 sobre 2L Ln de 1 sobre R1 vezes R2. Ou seja, o ganho tem que ser igual às perdas totais da cavidade. Quem são as perdas totais da cavidade? São as perdas por quaisquer mecanismos que possam haver, espalhamento, absorção indesejada, mais as perdas por reflexões da própria cavidade. Esse termo aqui é um termo de perda por reflexão, então que são as perdas totais. Espalhamento ou absorções indesejadas e reflexões. Só lembrando, né, gente, que esse R'inho aí
ele é a raiz do Rão, tá bom? Onde Rão é o coeficiente para intensidade, né? Lembra, Rão é R ao quadrado, né? R é o coeficiente de reflexão de campo e Rão é o coeficiente de reflexão de intensidade, tá bom? Então, Rão é R ao quadrado, tá bom? Só para lembrar, que a gente já viu isso aí no curso de ótica física, tá bom? Então, tá bom. Então, isso aqui é bem legal, porque está dizendo o seguinte, para que aquilo seja possível, para que depois de uma volta o feixe se reconstrua, pelo menos se reconstrua, além do tamanho ser um múltiplo de meio comprimento de onda, das frequências permitidas serem múltiplos de C sobre 2L, o ganho tem que ser igual às perdas. Então, essa daqui... Opa, não adianta eu mostrar na tela. Apontar na tela. Essa daqui é a condição de limiar. Tá bom? A condição de limiar é que o ganho seja igual a essas perdas aqui. Perdas totais de reflexão de não sei o quê. Perdas totais de reflexão e as perdas demais que hajam na sua cavidade. Tá bom? Então, nessa situação aí, ó, é a situação em que o ganho compensa a perda. Essa é a condição de limiar. Gama é igual a alfa mais 1 sobre 2L o Ln de 1 sobre R1, R2. A partir daí, esse é o ponto em que empata. A partir daí, o ganho vai ser igual a perda. Então, isso que a gente chama de... Essa equação é a condição que me dá a condição de limiar. Então, você calcula lá o ganho, com aquilo que a gente aprendeu algumas aulas atrás. Calculamos o ganho, estimamos o ganho. Tá bom? Se eu souber a inversão de população, tempo espontâneo e assim, todas aquelas constantes que dependiam lá do material, você consegue estimar o ganho. Você consegue estimar as perdas. Bom, como é que você vai estimar as perdas? A gente é físico experimental, a gente mede R1, R2, mede as reflexões do espelho, determina isso muito bem, né? Ou projeta. E estima-se as perdas na tua cavidade. Quando você está projetando um laser, pela primeira vez está desenvolvendo um laser, você vai ter que saber o nível de perda na tua cavidade. Aí você já sabe o lado direito da equação, sabemos as perdas, e a gente vê se o meio que a gente está querendo usar como meio ativo vai dar ganho suficiente, tá bom? Por quê? Porque eu sei que se eu precisar, é só aumentar um pouquinho a excitação, que aí o meu ganho vai superar as perdas e a gente consegue ter laser. Então, essa daqui é a que a gente chama de condição limiar, a condição limítrofe, né? É o limite, a partir daí, qualquer aumento, ele vai me dar ganho, ok? Deu para entender? Bom, beleza. Mas já que é assim, né? Qual que é a inversão de população que permite atingir esse ganho limiar, essa condição de limiar? Isso a gente pode encontrar, tá bom? Então, lá das aulas passadas, né, algumas aulas para trás, a gente viu lá que o ganho era ΔN, onde ΔN então era a inversão de população, que é o que a gente está querendo calcular. Qual a inversão de população que eu preciso ter para atingir aquele ganho? Aqui aquelas coisas todas, né? Lambda ao quadrado, 8πn, o tal e o g, tá bom? Então, vamos isolar o ΔN aqui, isolo o ΔN, tá bom? Dessa expressão de cima, fica aqui 8π, n ao quadrado, tal exponencial sobre lambda ao quadrado, gama sobre g, tá bom? Então, agora eu vou pegar esse gama e substituir vou voltar um slide, substituir pelo gama limiar, que é alfa mais esse 1 sobre 2L vezes o Ln. Então, tá aqui, ó, só substituir esse gama pelo gama limiar. Então, essa daqui é a inversão de população que permite atingir o limiar, tá bom? Então, essa aqui, se você quiser calcular, essa é a inversão de população. De novo, agora a gente já tem todas as ferramentas para fazer o que a gente quer. Né? A gente já sabe como calcular a inversão de população, se o seu sistema for de 3 níveis ou de 4 níveis e assim por diante. Bom, a gente pode melhorar um pouquinho essa expressão. Aqui é a expressão, vamos dizer, mais não aproximada. A gente pode melhorar um pouquinho essa expressão imaginando o seguinte. Supondo aqui que a frequência do campo está no centro da forma de linha. Então, pegando aqui uma forma de linha lorentziana, né, que seria, então, para um alargamento homogêneo. Então, essa aqui era a forma de linha que a gente discutiu lá atrás. Vou fazer agora que n igual a zero nessa forma de linha, tá bom? Ou seja, a frequência do meu campo está no centro da linha. Seria uma condição ideal, né? Ou seja, esse g vai assumir o seu valor máximo aqui. A hora que você faz isso, o seu g... né, vai cortar aqui desse ΔN com esse ΔN ao quadrado aqui de baixo. Então, vai dar que o seu G, né, a menos de uns fatores aqui que tem, ó, você está vendo que tem um 4 sobre 2π aqui, tá bom? 4 sobre 2π, 4 sobre 2π, né? É 4 sobre um pouquinho mais que 6 aí. Então, não importa. A ordem disso daqui é 1 sobre ΔN. Então, isso daqui é da ordem de 1 sobre ΔN. Se você quiser levar esse fator 4 sobre 2π, tudo bem. Mas não precisa, é só para a gente ter... Porque aqui a gente precisa saber fazer estimativas, pessoal. Quão longe não vai ser esse fatorzinho, porque 4 sobre 2π dá quase 1, né? Um pouco menor do que 1, mas não é isso que interessa. É só para você fazer estimativas.
Então, com isso, você consegue vir agora aqui, ó, e substituir na expressão anterior aquele G, né, aquele 1 sobre G que estava aparecendo aqui, ó, 1 sobre G que estava aparecendo aqui, por ΔNi, tá bom? Certo? Que seria a largura do teu meio ativo, né? Quem que é esse ΔNi aqui? Esse ΔNi, não confundir as coisas, tá, gente? Esse ΔNi não é o Free Spectral Range. Esse ΔNi é o ΔNi que vem... Em uma hora acaba as letras, né, gente? Esse é o ΔNi que vem da forma de linha G. Então, esse ΔNi é a largura da tua transição do teu sistema que você está escolhendo, tá bom? Então, se você... Que, de novo, é uma coisa fácil de você calcular, né? Você não precisa calcular a forma de linha. Você pode ir lá... estou usando o Ruby. Você mede lá a transição do Ruby, você vê qual que é a largura do Ruby, você já coloca nessa conta aqui para calcular quanto que é o ΔN, tá bom? E assim a gente determina, então, qual que é o ΔN que permite o limiar de ação laser, tá bom? Uma coisa curiosa da gente entender agora é o seguinte, esse valor ΔN limiar, ele fica travado nesse valor, tá bom? Então, uma vez que você atinge o limiar, o ΔN fica travado nesse valor ΔN limiar. Por quê? Porque, olha só, se o ΔN é menor do que esse valor, certo? O ganho fica menor. Então o ganho perde, o ganho fica menor do que a perda e o campo dentro da cavidade morre, tá bom? Então não tem como. Então se o ΔN é menor do que esse ganho aí, que a gente está imaginando, então ele não vai ser suficiente para o ganho ser maior do que a perda. Então, a cada volta o campo vai sendo atenuado, né? Porque as perdas são maiores do que o ganho e o cara morre. Então isso aí a gente já era mais ou menos claro. Agora, o que acontece se o ΔN for maior? Bom, se o ΔN for maior do que esse valor aí, você imagina assim, o campo aumenta, tá certo? Então o campo aumenta. Só que no que o campo aumenta, porque tem emissão estimulada, quanto mais campo, mais emissão estimulada. Quanto maior a emissão estimulada, mais cai a população do estado 2 para o estado 1, por exemplo, certo? E aí diminui o ΔN. Então ele fica nesse limite aí. Então o ΔN fica travado nesse valor, entendeu? Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Então, é para que ficasse bem claro aqui que ganho é uma coisa importante, mas todo laser só funciona se o ganho for maior do que a perda. E agora a gente já sabe calcular qual que é a condição de limiar. Basta a gente saber as absorções, né, as perdas todas que eu tenho na minha cavidade, todas as perdas, espalhamento, absorções não desejadas e assim por diante. E basta saber as reflexões dos espelhos. Por hoje é só, pessoal.